A paz do Senhor, igreja, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica, hoje com a nossa lição de número 7, que tem por título Deus intervém através de suas ações. Nosso texto áureo diz: E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmos 50, versículo 15. A verdade aplicada nos diz: Esther não se corrompeu com o sistema e, apesar de estar intimamente inserida nele, continuou fiel a Deus e ao seu povo. Então, esta lição ela vai nos trazer alguns objetivos que são entender que a única alegria está no Senhor, destacar que o verdadeiro refúgio está em Deus e ressaltar a importância do jejum. Nós sabemos que neste contexto, o qual se passa essa lição, Esther conclamou um jejum de 3 dias, pela causa, que ela iria chegar diante do rei, para pedir pelo seu povo. Então, ela pediu a todos da cidade de Suzã que estivessem em jejum por ela e também juntamente com ela, Nosso texto de referência está no capítulo 4 de Esther, no versículo 13, 14, 15 e 16. Esther, capítulo 4, versículo 13, que diz: Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: Não imagines tu em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa, a casa de seu pai, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então, nessa lição nós vamos ver, nós vamos estudar que Deus ele honra o desejo profundo de cada cristão estar em sua presença, e que a oração e o jejum são recursos que o povo de Deus não deve desprezar jamais, principalmente em dias difíceis e trabalhosos. O contexto ao qual essa lição se passa era de que Amã havia feito um decreto, e o rei assinou o decreto, decretando a morte de todos os judeus que estavam nas províncias da Pérsia. Então eram 127 províncias, tinha muitos judeus ali, já não eram mais escravos nem cativos, porque já haviam sido libertos, mas muitos ficaram por conta já estavam inseridos no comércio, conforme nós já falamos em lições anteriores, já estavam estabelecidos ali naquele reino, já tinham família, amigos, muitas outras coisas ali estabelecidos, então não voltaram para a devastada Jerusalém, onde estava tudo, devastado. Então muitos ficaram. Então, nesse contexto, Amã prepara agora um decreto para que todos os judeus fossem mortos em um determinado dia, no qual ele lançou a sorte e escolheu para que os judeus fossem mortos. Quando chegou essa notícia, em todas as províncias que foi lido, em todas as províncias, de acordo com a língua local, todos os judeus choraram, todos os judeus ficaram muito tristes, e é
o tópico 1, o nosso título traz o ladrão da alegria. Então, na história de Esté, nós vemos a tristeza do povo, né, em virtude de Amã ter roubado a alegria do povo judeu. Então, quem é o ladrão da alegria? Amã, quando ele faz esse decreto, ele rouba a alegria do povo. O povo se entristece, muitos rasgam suas vestes, muitos colocam cinza sobre a cabeça, panos de saco no corpo, né, e ficam muito entristecidos. Esse era o contexto no qual se passa esta lição que nós estamos tendo hoje. Então, muitas vezes nós encontramos alguns Amãs na nossa vida, ladrões de alegria. Então, como Esté se comportou, nós devemos nos comportar também. Esté, ela se comportou de uma maneira perseverante, paciente e conseguiu triunfar em meio a essa adversidade. Ela mostrou ter equilíbrio para enfrentar aquela situação. Então, ela teve equilíbrio emocional, é o que nós precisamos ter. Nós não podemos ser guiados pelas emoções, pelo momento. Nós precisamos ter equilíbrio, porque muitas vezes nós, como cristãos, enfrentamos dificuldades que parecem não ter saída, não ter mais jeito. E aí nós tomamos, às vezes, atitudes, né, que não são coerentes com a vida de um cristão, não são coerentes com Cristo. E nós acabamos, então, nos prejudicando pessoas, a família, por conta de decisões impensadas. E Esté aqui nos dá um grande exemplo, mantendo o seu equilíbrio emocional naquele momento de dificuldade. A adversidade, irmãos, todos nós iremos passar, não tem como, isso aí é para todos. O nosso próprio Deus, né, o próprio Jesus Cristo, ele disse que nós teríamos aflições, mas nós precisamos então ter sabedoria para enfrentarmos, buscar o auxílio de Deus para enfrentarmos essas adversidades. E como Esté fez isso? Esté então pede agora um jejum por parte de todos que estavam em Suzã, começando por ela, um jejum de 3 dias sem comer e sem beber. Então aqui fica uma grande dica para todos nós. Primeiro, antes de enfrentar a dificuldade, antes de enfrentar a luta, antes de enfrentar o inimigo, primeiro nós precisamos buscar direcionamento de Deus. Foi o que Esté fez. Esté buscou direcionamento em Deus, conclamando aí, né, chamando todos a um jejum de 3 dias e 3 noites. Então, nós, cristãos, podemos ser confrontados por adversidades, por batalhas, né, por vários problemas, mas nós precisamos manter nosso equilíbrio emocional e, primeiramente, conclamar, né, chamar, solicitar, pedir a Deus em primeiro lugar. Cada provação que o cristão enfrenta, cada provação que o cristão passa, ele serve para fortalecer a fé e a confiança no Senhor. Esté sabia do risco que estava correndo ao entrar na presença do rei sem ser chamada. A Bíblia relata que ela estava há mais de 30 dias sem ser chamada pelo rei. Então, era proibido entrar na presença do rei sem ser chamado. Ali era já um costume, né? E uma lei, no caso era uma lei ali que não poderia entrar na presença do rei sem ser convidado. Entrar na presença do rei sem ser convidado representava uma afronta ao rei, um atrevimento por parte da pessoa. Aquilo ali era um hábito, né, que assegurava a supremacia, né, e os desejos reais. Então não poderia ninguém entrar na presença do rei sem ser convidado. E se entrasse, poderia então ser condenado à morte, a não ser que o rei então estendesse o seu cetro de ouro. Então Esté tinha consciência do risco que estava correndo. Primeiramente, então, ela conclama aí o jejum e depois do 3º dia de jejum, ela vai à presença do rei,
para apresentar a sua súplica, suplicar pelo seu povo. Vamos aqui para a parte 2 do nosso vídeo, que tem muita coisa boa hoje nessa aula.